Você já se perguntou até onde a coragem de um simples pescador pode levá-lo? Em uma pequena vila à beira-mar na Espanha, onde as ondas quebram com força e o vento traz o cheiro salgado da liberdade, vive Miguel, um homem marcado por suas cicatrizes emocionais e sonhos não realizados. Desde a infância, Miguel sonha em explorar o mundo além do horizonte, mas as limitações impostas pela vida simples de pescador o mantêm preso em sua rotina monótona. A solidão é sua companheira constante, e seus dias se arrastam entre o mar e a areia, onde ele encontra conforto nas pequenas coisas: o canto dos pássaros, o brilho do sol ao amanhecer e a esperança de um dia diferente. Nesse cenário deslumbrante, uma tragédia se desenrola. Durante uma tempestade repentina, Miguel avista uma figura lutando contra as ondas. Sem hesitar, ele mergulha nas águas revoltas e resgata uma mulher que quase se afogou. A gratidão brilha em seus olhos, mas ela guarda um segredo. Não revela sua verdadeira identidade. Essa mulher, que se chama Isabela, é, na verdade, a herdeira de um império global. Uma mulher forte e determinada que esconde sob a superfície uma vida repleta de desafios e expectativas. Seu encontro inesperado com Miguel, um homem simples, desafia suas crenças e a faz repensar seu lugar no mundo. No entanto, a vida de Miguel muda drasticamente quando ele descobre quem realmente é Isabela. O que começa como um ato de bondade se transforma em uma jornada que o leva a um universo de luxo, mas também de traições e segredos obscuros. O conflito se intensifica quando Miguel se vê dividido entre sua vida de pescador e as exigências do novo mundo que o rodeia. A busca por sua própria identidade se torna uma batalha emocional, pois ele deve confrontar se merece estar ao lado de uma mulher tão poderosa e o que isso realmente significa para ele. A luta de Miguel é não apenas pela aceitação em um novo universo, mas pela busca de seu próprio valor e propósito. Ele precisa enfrentar seus medos mais profundos e as expectativas da sociedade, enquanto Isabela enfrenta os desafios de sua posição em um mundo que frequentemente subestima suas capacidades. Juntos, eles descobrirão que, por trás das aparências, a verdadeira força reside na vulnerabilidade e na capacidade de amar, mesmo quando tudo parece desmoronar. A vida de Miguel começa a desmoronar quando ele descobre a verdadeira identidade de Isabela. A princípio, ele se vê deslumbrado pelo luxo e pelas promessas de uma vida que nunca imaginou poder ter. No entanto, rapidamente as pressões do novo mundo o envolvem em um turbilhão de desafios. As expectativas da alta sociedade são esmagadoras, e Miguel percebe que suas origens humildes o tornam alvo de olhares de desprezo e desconfiança. Ao mesmo tempo, Isabela enfrenta suas próprias batalhas: a pressão para se conformar ao papel de herdeira e a luta contra um passado que a assombra. O pai de Isabela, um magnata controladora, desaprova o relacionamento dela com um pescador, acreditando que ela deveria se associar a alguém de sua estirpe. Nesse novo ambiente, Miguel conhece Arthur, um amigo de Isabela, que se torna seu mentor. Arthur vê potencial em Miguel, mas também o confronta com verdades duras. Ele o faz questionar se a vida de pescador é realmente quem ele quer ser, ou se está apenas fugindo de seus medos. A amizade entre eles se torna complexa, uma vez que Miguel sente a pressão de se adaptar e, ao mesmo tempo, a resistência em abandonar suas raízes. Em um momento de fraqueza, Miguel se fecha em si mesmo, sentindo que nunca poderá se igualar a Isabela. Esse conflito interno o leva a se afastar dela, e a dor de um amor que poderia ser verdadeiro começa a corroer suas esperanças. Isabela, por sua vez, se vê lutando contra os desafios impostos por sua família e pela sociedade. Ela se recusa a aceitar um casamento arranjado e busca sua liberdade, mas a cada passo que dá em direção a Miguel, as consequências se tornam mais graves.
Sua luta não é apenas por amor, mas por um espaço onde possa ser reconhecida como uma mulher forte e independente. O peso das expectativas familiares e sociais é um fardo que a impede de se sentir plenamente à vontade em sua pele. A tensão entre os dois aumenta quando Miguel, em sua busca por aceitação, acaba se envolvendo em um esquema arriscado que o afasta de seus princípios. O que parecia ser uma chance de sucesso se transforma em uma traição que o deixa devastado. A dor da traição não vem apenas de sua própria desilusão, mas do fato de ter colocado em risco tudo o que ele valoriza, incluindo seu relacionamento com Isabela. Esse evento o força a confrontar suas vulnerabilidades, e a necessidade de encontrar seu verdadeiro eu se torna mais urgente do que nunca. A jornada de Miguel é marcada por momentos de solidão e dúvida, mas também por pequenas lições. Ele começa a perceber que a verdadeira coragem não está em se adaptar a um mundo que não é seu, mas sim em se manter fiel a quem realmente é. A cada desafio enfrentado, ele se aproxima mais de sua essência, e o amor por Isabela se torna o catalisador para sua transformação. As cicatrizes emocionais que carrega não são apenas marcas de dor, mas também de superação, e ele deve decidir se está disposto a lutar pelo que realmente deseja. A vida de Miguel se complica ainda mais quando ele descobre que Arthur, seu mentor e amigo, tem interesses ocultos em sua ascensão social. Arthur, embora tenha se tornado uma figura de apoio, também busca utilizar Miguel como uma ferramenta para se aproximar de Isabela e conquistar o respeito da alta sociedade. Essa revelação o abala profundamente, fazendo Miguel questionar a sinceridade das intenções de todos ao seu redor. A traição de alguém em quem ele confiava piora sua insegurança e solidão, levando-o a um estado de desespero e desilusão. Enquanto isso, Isabela enfrenta uma nova pressão em sua família. Seu pai, percebendo sua resistência ao casamento arranjado, decide impor um ultimato. Se ela não se conformar, será deserdada. Essa ameaça não é apenas uma questão de dinheiro. Para Isabela, é a negação de sua identidade e do que ela representa. A luta dela se intensifica e sua determinação em ser independente se transforma em um clamor por liberdade. Mas a cada passo, a solidão se torna um fardo mais pesado. Miguel, agora em um dilema moral, se vê dividido entre seguir os passos de Arthur e se tornar alguém que ele despreza, ou voltar para suas raízes, o que significaria abrir mão do amor de Isabela. Ele tenta se afastar do círculo social, mas a pressão para se adaptar é esmagadora. É nesse momento que ele comete um erro grave. Aceita um trabalho arriscado que não apenas compromete sua integridade, mas também o coloca em uma situação de risco real. Essa decisão errada resulta em uma grande perda. Um amigo de infância que o apoiava se machuca gravemente por causa de suas escolhas. O impacto emocional dessa perda é devastador. Miguel se vê consumido pela culpa e pela dor, questionando se realmente vale a pena lutar por um mundo que não é o seu. Ele se afasta de Isabela, acreditando que seu amor apenas traria mais problemas a ela. Em sua solidão, ele reflete sobre suas escolhas, sobre quem ele realmente é e o que deseja para sua vida. Um ciclo de autorreprovação se inicia, e a ideia de desistir de tudo começa a fazer sentido. Isabela, por outro lado, não está disposta a deixar que Miguel desapareça de sua vida sem lutar. Sua determinação em quebrar as correntes da opressão familiar a leva a um encontro clandestino com ele, onde eles compartilham suas angústias e medos. Esse momento se torna um ponto crítico na narrativa, infundindo a ambos um novo propósito, mas também intensificando o risco de serem descobertos. A conexão entre eles se fortalece, mas a sombra da desconfiança em relação a Arthur e a pressão externa ameaçam romper essa redoma de esperança.
À medida que os eventos se desenrolam, a tensão entre os dois protagonistas aumenta, impulsionada por uma série de acontecimentos inesperados que os forçam a confrontar não apenas a sociedade que os cerca, mas também seus próprios demônios internos. Esses desafios se tornam um teste não apenas de amor, mas de identidade e coragem, preparando o caminho para uma transformação que poderá definir suas vidas para sempre. Naquela noite chuvosa, Miguel estava sentado em um bar escuro, mal conseguindo reconhecer seu reflexo no espelho embaçado à sua frente. A culpa e a dor da perda de seu amigo o consumiam, e as últimas palavras trocadas entre eles ecoavam em sua mente como um lamento incessante. Ele havia se afastado de tudo e todos, acreditando que a solidão era a única forma de proteger aqueles que amava. Porém, a realidade era que ele estava se afundando em um abismo de desespero, sem saber como sair. Foi então que um evento inesperado mudou o rumo de sua vida. Ele recebeu uma mensagem anônima, um convite para um encontro clandestino. O remetente, que se identificou como um amigo em comum, prometia revelar segredos que poderiam mudar tudo o que Miguel acreditava sobre Arthur e sua própria trajetória. A descrição do local era familiar. O antigo armazém abandonado onde ele e seus amigos costumavam brincar na infância. O coração de Miguel disparou. Era uma oportunidade de descobrir a verdade, mas também um risco que ele hesitava em correr. A curiosidade sobre o que poderia ser revelado superou seu medo, e ele decidiu ir. Ao chegar, a atmosfera estava carregada de tensão. A luz fraca filtrava-se pelas janelas quebradas, criando sombras que dançavam ao seu redor. Quando finalmente se deparou com o amigo em comum, ficou chocado ao ver que era uma antiga colega de escola, Clara, que havia se tornado ativista social e estava envolvida em uma luta contra as injustiças que permeavam a sociedade em que viviam. Clara, percebendo a confusão e a dor nos olhos de Miguel, começou a relatar tudo o que sabia sobre Arthur. Revelou que o mentor dele estava manipulando situações para conseguir o que queria, e que muitos na alta sociedade estavam cientes de suas verdadeiras intenções. A cada palavra, Miguel sentia a raiva e a traição fervendo dentro de si, mas também uma nova chama de determinação se acendia. Ele não poderia mais ser um peão no jogo de alguém. Essa revelação, embora dolorosa, trouxe uma clareza inesperada. Ele precisava retomar o controle de sua vida. Com a coragem recém-descoberta, Miguel abandonou o armazém decidido a confrontar Arthur. O peso da culpa ainda estava presente, mas agora havia espaço para a esperança e para a luta. Ele se lembrou de Isabela, de sua força e determinação, e de como ela também estava enfrentando suas próprias batalhas. Miguel percebeu que não poderia deixá-la sozinha nessa luta. A conexão entre eles, agora mais forte do que nunca, se tornava um farol em meio à escuridão que o cercava. O que antes parecia um labirinto sem saída, agora se transformava em um caminho de possibilidades. Miguel sabia que precisava se unir a Clara, a quem reconheceu como uma aliada, para desvendar as maquinações de Arthur. Juntos, eles poderiam não apenas expor a verdade, mas também inspirar outros a questionar a estrutura opressora da sociedade. A ideia de enfrentar Arthur e a elite que o cercava era aterrorizante, mas também excitante. Ele estava pronto para lutar por sua identidade, por Isabela e, acima de tudo, por si mesmo. Com essa nova determinação, Miguel estava prestes a dar um passo crucial em direção ao confronto decisivo que mudaria o curso de suas vidas. Ele sabia que teria que enfrentar não apenas Arthur, mas também seus próprios medos e inseguranças. A batalha estava prestes a começar, e ele estava mais preparado do que nunca para lutar pelo que realmente importava. A jornada de Miguel o levaria a um clímax que não apenas testaria sua coragem, mas também redefiniria seu futuro.
Miguel chegou à luxuosa mansão de Arthur, seu coração batendo descompassado. Clara, ao seu lado, ele sentia que estava prestes a enfrentar não apenas um homem, mas todo um sistema de mentiras e manipulações. A porta imponente se abriu, revelando um salão repleto de pessoas ricas e influentes, rindo e brindando como se o mundo externo não existisse. Miguel respirou fundo, lembrando-se das palavras de Clara sobre a força que vinha da verdade e da união. Arthur estava no centro do salão, sua presença exalando confiança e poder. Miguel não podia deixar que a intimidação o dominasse. Ele fez um gesto a Clara e juntos se dirigiram ao mentor que havia arruinado tantas vidas, incluindo a sua. Quando Arthur percebeu a aproximação, um sorriso arrogante se formou em seus lábios. Miguel, que surpresa! Você finalmente decidiu aparecer na vida real, em vez de se esconder no seu próprio luto. A raiva ferveu dentro de Miguel, mas ele a controlou. Não estou aqui para brincar, Arthur. Precisamos conversar sobre tudo o que você fez. A sala parou. Todos os olhares se voltaram para ele. Miguel sentiu o peso da expectativa, mas também a força da verdade que carregava. Arthur riu, mas havia um nervosismo em seu olhar. Você não sabe com quem está lidando, garoto. A vida é um jogo, e você não tem as cartas para jogar contra mim. O desafio estava lançado. Miguel percebeu que a única maneira de vencer era expor as verdades que ele e Clara descobriram. A coragem que havia encontrado não era apenas por ele, mas por todos que sofreram sob a opressão de Arthur. Com a voz firme, Miguel começou a falar sobre as injustiças, as manipulações e os segredos que Arthur mantinha em segredo. Clara se juntou a ele, trazendo à tona relatos de pessoas que haviam sido prejudicadas por suas ações. O clima no salão mudou. As risadas se calaram e o desconforto tomou conta. A verdade era uma força poderosa, e Miguel sentiu que estava conquistando a atenção de todos. Arthur, porém, não estava disposto a ceder tão facilmente. Ele avançou, o olhar ameaçador. Você acha que pode me derrubar com palavras? Você não é nada além de um garoto perdido que não sabe o que está fazendo. Nesse momento, Miguel percebeu que a batalha não era só contra Arthur, mas contra seu próprio medo de ser insignificante. Ele olhou para Clara, que o incentivou com um olhar determinado. Miguel se lembrou de Isabela, de sua força e coragem, e isso o preencheu com uma nova determinação. Eu sou mais do que você pensa, Arthur, e não estou sozinho. Este é o momento de todos nós enfrentarmos a verdade e nos unirmos contra as injustiças que você perpetua. A tensão cresceu, mas Miguel estava decidido. Ele havia aprendido que a verdadeira força não vinha da solidão, mas da solidariedade e da verdade. Ele concluiu seu discurso com uma declaração poderosa. Hoje, não só eu, mas todos nós, estamos aqui para nos libertar de suas mentiras. Você não pode nos controlar mais. O silêncio que se seguiu era palpável. Alguns dos convidados começaram a murmurar, questionando a legitimidade de Arthur. A atmosfera estava mudando, e Miguel sentiu que a luz da verdade estava finalmente iluminando as sombras que antes pareciam intransponíveis. Arthur, percebendo que seu domínio estava em risco, lançou um olhar ameaçador para Miguel. Mas a confiança do jovem era inabalável. Ele estava preparado para qualquer consequência. O que antes parecia uma derrota pessoal, agora se tornava um grito de resistência. O apoio de Clara e a força de sua própria determinação se tornavam a base de uma nova era. No final, Arthur não tinha escolha senão recuar, sua máscara de poder desmoronando diante da verdade e da coragem de Miguel e Clara. O salão, agora repleto de murmúrios de apoio e indignação, se tornava um símbolo de mudança. Miguel havia enfrentado seu maior desafio, e ao fazê-lo, não apenas resgatou sua própria identidade, mas também reacendeu a esperança em muitos outros. O impacto dessa noite seria sentido por muito tempo.
Miguel percebeu que a verdadeira vitória não era apenas sobre Arthur, mas sobre os medos que o aprisionavam. Ele havia encontrado seu lugar no mundo, e a jornada que antes se sentia cheia de dor, agora se transformava em um novo começo. A amizade com Clara se fortaleceu, e juntos estavam prontos para lutar por um futuro mais justo e igualitário. Após o confronto decisivo, a atmosfera na mansão de Arthur se transformou completamente. Os convidados, antes imersos em risos e frivolidades, agora estavam envolvidos em discussões acaloradas sobre as revelações que Miguel e Clara trouxeram à tona. A coragem de Miguel não apenas abalou a imagem de Arthur, mas também despertou um desejo coletivo por mudança. Muitos dos presentes, que antes se sentiam impotentes, começaram a questionar suas próprias relações com o poder e a opressão. Para Miguel, o impacto foi profundo. Ele percebeu que não era mais o jovem paralisado pela dor e pelo medo. A experiência o moldou, e ele começou a entender que a luta pela verdade e justiça era uma jornada contínua, não apenas uma batalha pontual. As palavras que proferiu naquela noite ecoaram em sua mente, e ele se viu refletindo sobre como cada passo que havia dado o levou até ali, desde a dor da perda até a força encontrada em sua amizade com Clara. Essa conexão se tornara uma âncora em sua vida, e ele sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Clara, por sua vez, viu seu papel como aliada e defensora se reafirmar. Ela não apenas apoiou Miguel, mas também se tornou uma voz para aqueles que não podiam se expressar. As histórias que compartilharam inspiraram outros a se unirem à causa, criando uma rede de suporte que se estendeu além daquela noite. O impacto de suas ações reverberou, fortalecendo laços e despertando um senso de comunidade entre os que antes se sentiam isolados. Arthur, agora mais vulnerável, tentava recuperar o controle, mas a resistência havia se espalhado. Muitos de seus aliados começaram a se afastar, questionando sua ética e as práticas que antes aceitavam sem pensar. A verdade, como Miguel havia proclamado, tinha um poder inegável de transformação. Em meio a tudo isso, Miguel encontrou um novo propósito. Ele percebeu que a luta por justiça não era apenas sobre vencer um inimigo, mas sobre construir um futuro onde todos pudessem viver com dignidade e respeito. Esse novo entendimento trouxe a ele um sentimento de esperança renovada. A vida, que antes parecia uma série de derrotas, agora se apresentava como um campo fértil para novas possibilidades. Enquanto Miguel e Clara caminhavam lado a lado para fora da mansão, o céu estrelado acima parecia brilhar mais intensamente. Eles sabiam que a jornada ainda estava apenas começando, mas o peso das incertezas havia sido substituído por uma determinação firme. A coragem deles não apenas os libertou, mas também acendeu uma chama de esperança em muitos outros. Você viu como a verdade pode transformar vidas, mesmo em situações tão desafiadoras quanto as de Miguel. Agora quero ouvir de você. Como essa jornada tocou seu coração? Você já enfrentou algo semelhante? Deixe seu comentário abaixo e juntos compartilharemos histórias que podem inspirar outros. E se você gostou dessa mensagem e acredita que ela pode fazer a diferença na vida de alguém, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem precisa ouvir isso hoje. Por fim, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando mais histórias como essa. Sua participação é o que torna este espaço tão especial.